Show me the money. A gente voltou a falar de ações aqui no Stock Pickers, ainda bem, né? Porque o nome é meio sugestivo, né? Era pra gente falar mais sobre ações, mas a gente ficou distante do tema durante algum tempo e a gente voltou a fazer com alguma frequência. E, e eu acho legal ter essas conversas de bolsa saindo um pouco do ciclo atual e olhando para uma perspectiva mais longa. E aí não é todo mundo que consegue fazer isso, porque precisa ter experiência, né? Porque realmente a gente vive num ciclo bem duro, eu diria. Eu estava comentando antes, chato, tô chamando ele de chato. Um ciclo chato. E André Leon viveu muitos ciclos, né? Esteve investindo na bolsa em muitos ciclos. A gente estava batendo papo, teve uma época que você chegou a fazer conta se a Bovespa ia conseguir parar de pé. Como é que foi isso aí? Durante um desses ciclos chatos que você comentou, era um dos problemas, assim, o volume na bolsa caiu tanto que era aquela coisa, na época não era uma empresa, né? Ela não era como chamava? Um condomínio, e você tinha que ver que, mas na verdade esse condomínio conseguia pagar as contas, né? Aluguel, já tinha computador, não sei o que, você tinha que ver se pagava. Se parava de Eu pé. tive que fazer a conta para ver se, entendeu? Era o meu business, né? Na época, eu já estava fazendo gestão, não sei o que, para ver se continuava. Então, sim, é verdade. Esses ciclos são bem cômodos, né? Bem cômodos. Mas, Leon, eu te convidei aqui para o Stock Pickers porque eu queria fazer um papo bem reto sobre a bolsa aqui. E aí eu vou te trazer várias verdades inconvenientes para ouvir a sua opinião, que eu sei que você é um cara de opiniões firmes, assim, sobre os pontos. O primeiro deles é o seguinte: pelas conversas de bastidor que eu tenho, e aqui na frente das câmeras, acho que ela tá tão forte que ela permeia aqui, fica parecendo que os investidores de ações são dedicados puramente a ações, um pouco do que você dedicou à sua carreira. Eles dependem do evento do ano que vem de eleição para parar de pé ou não. Então, assim, parece que a discussão de fundamento sumiu um pouco e fica muito dependente disso. E eu acho que isso acaba gerando até, de certa forma, que a gente chama de wishful thinking, sabe? Porque como você depende disso, aí a opinião fica meio viesada, porque você começa a desejar tanto que aconteça para parar de pé, que você quer que isso efetivamente venha a se tornar realidade. Eu queria começar por esse ponto. Realmente é isso? A gente está dependente, está pendurado na eleição do ano que vem? Bom, vou dividir essa pergunta em ângulos, Por favor, versões diferentes, Isso, tá? por favor. É assim, vamos primeiro falar, acho que da grande figura, do grande cenário, que é de fato o Brasil, dinâmica da economia. Sim, acho que assim, o evento Outubro 2026 é um evento relevante. Tá? É um evento relevante por quê? Porque a gente Brasil, está numa direção, né, numa caminhada que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que ser modificada. O que eu quero dizer com isso? A gente está crescendo a nossa dívida em relação ao PIB de maneira estrutural há vários anos. Nos últimos 4 anos a gente aumentou. Tudo bem. Teve a pandemia, então você teve, digamos assim, motivos reais para você mudar isso, mas passou a pandemia e a gente continuou. Então a gente, não, vai que vai, estamos bem. Perfeito. E, na verdade, uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar, é muita dívida, o juro estrutural acaba subindo, a gente tem que começar a economizar. Então, o ano que vem, justamente, a discussão se você vai ter alternância de poder ou não é relevante. Porque, e na minha opinião, assim, se a gente não tiver uma alternância de poder, é muito pouco provável que a gente faça esse ajuste. Imaginar que o presidente Lula, sendo eleito pela 4ª vez, com 81, 82 anos, aí, nesse momento que ele vai tomar a decisão, ele vai realmente seremos fiscalmente responsáveis. Me parece menos provável. Uhum. Tá? Então, acho que essa é uma discussão, e aquela discussão que a gente sabe, né? Assim, como é que faz para o juro estrutural em qualquer país do mundo reduzir, né? Baixar? Você tem que ter um resultado fiscal organizado, você tem que ter investimentos
bem direcionado, sem intervenções, é aquela coisa, é a cartilha de sempre, não tem nenhuma fórmula mágica. Então, sim, outubro 26 é relevante. Aí a tua pergunta do direcionamento das pessoas, não sei o quê. Sempre foi assim, né? Porque, e aí falando como analista de empresas, né? Você tem que ter na sua empresa, digamos assim, um business ou algumas linhas de negócio que elas sejam estruturalmente sólidas, ou que elas sejam em ciclos diferentes, né? Então, uma época um ciclo está indo muito bem, o outro está ruim, não sei o que, a tua empresa chacoalha um pouco, mas ela está lá equilibrada. Essa é a razão que algumas décadas atrás, quando eu olhei ações, comecei a fazer ações, na verdade, inicialmente eu fui para o long and short. Porque quando eu comecei, a economia brasileira, o cenário Brasil era muito mais incerto e muito mais volátil. E eu fazia análise, queria comprar uma empresa, achava que tinha upside, podia estar certo, tinha a crise asiática, a crise da Rússia, a crise do Brasil, o mercado inteiro ia para o buraco e você simplesmente não ganhava dinheiro, na verdade, é o contrário. Então, o long and short era uma maneira de, nesse cenário incerto, você você gerar alfa, né? Você ganhar dinheiro, ter a rentabilidade que você estava procurando. E aí, então, justamente, desde meados de 2000, dos anos 2000, que a gente tem, eu faço isso na Biúna desde o início, que você tem um produto, uma linha de negócios que é com um fluxo de caixa, um revenue stream que é dado, tá? É constante. Então, isso te dá muita organização. E aí você tem as linhas de negócio que são realmente, dependem do ciclo, tá? Então, assim, e aí a gente volta para os ambientes, para os ciclos incômodos, né? Uhum. Na hora que você tem uma dinâmica muito ruim de bolsa, os produtos de bolsa vão não tão bem. Sim. E aí você tem então o ciclo bate contra. Se você é uma gestora monoproduto, só dependendo desse negócio, aí vem essa questão de você tem que torcer, né? Vira wishful thinking, realmente tem que dar certo, porque se der errado, já deu errado mesmo. Então é um pouco dessa análise, tá? Mas, e aí se quiser depois a gente entra na discussão de o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer ano que vem, realmente a gente tem uma possibilidade real de você ter uma mudança. Então, existe sim a possibilidade, eu não sou estruturalmente negativo, na verdade hoje eu estou em estado de espera, assim, existe na verdade, na minha visão, uma oportunidade anterior ao ciclo eleitoral, que já começou a acontecer, que a gente vê, né, a bolsa saiu de 120 para 145 mil, que já está acontecendo e que nos próximos 3, 6 meses eu acho que ainda vai continuar. Então, mais ou menos esse é o cenário desse ciclo chato que a gente está enxergando. Vamos então, antes da gente ir para esse para frente, vamos falar do agora. Porque eu acho que é um pouco o que você falou, tá todo mundo dizendo: "Ah, tá muito cedo para falar de eleição, tá longe". E a gente viu alguma coisa no mercado de operação saindo com carinha de trade eleitoral, mas realmente é pouco. O que explica o movimento da bolsa, que você mesmo citou agora, este ano, é o cenário de fora. Sem dúvida. Na minha opinião, 99% é cenário de fora. O que é esse cenário de fora que O está cenário de fora é o seguinte, na última década, mais do que isso, tá? Desde 2008, assim, a gente viu um ciclo, especialmente nos Estados Unidos, assim, de uma queda estrutural de juros, e de um crescimento acelerado de economia. Assim, os Estados Unidos, a economia foi excepcional. Essa palavra é usada Sim, com assim, frequência, sim. né? Isso gerou ganhos assim, extraordinários para quem investiu lá. E para quem investiu na bolsa e tomando o risco do dólar, né, do câmbio. Então, o investidor europeu saía do euro, entrava no dólar, comprava ações americanas. Brilhou. Sim, foi sensacional. E isso, na hora que você faz por 15 anos,
isso acaba criando uma distorção de alocação de capital no mundo relevante. Tá todo mundo, ou tem uma grande parte da riqueza global nos Estados Unidos. O que aconteceu acho que desde a eleição do Trump, todos os ruídos que a gente viu, né? Teve o Liberation Day no começo do ano, várias coisas acontecendo. Os investidores, não é que você está tendo uma fuga de capital, longe disso, tá? Mas você começou a ter uma reavaliação dos investidores, dos tomadores de decisão globais, em onde alocar o capital marginal, o novo capital que está entrando. Ou se ele deve ou não ficar com o risco do câmbio. Porque você pode entrar no S&P e fazer o hedge do câmbio. Então, você pode investir, sei lá, em imóvel, em private equity nos Estados Unidos, fazer um hedge do câmbio. Então, você tem essas duas decisões que o pessoal começou a dar uma olhada, ver se faz sentido ou não. E aí que você vê o movimento acontecendo. Então, o DXY, que é o dólar contra todas as outras moedas do mundo, no primeiro semestre do ano caiu quase 10%. É porque estava muito alto, então ela foi para algo mais perto da média. Pode cair mais? Pode. A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas é isso que está acontecendo. E um pouco desse volume adicional de recursos indo para alguma outra coisa. Então, está indo um pouco para mercados emergentes, que aí acaba, por vasos comunicantes, caindo no Brasil. Então, é essa dinâmica. E, assim, uma maneira que eu olho, que eu uso para ver essa percepção, eu comparo o EWZ, que é o MSCI em dólar, o mercado Brasil, contra o EMXC, que é o Mercados Emergentes ex-China. Por que eu tiro a China? Porque ela é muito grande e é um negócio específico. É uma maneira de você pegar um basquetão lá, um negócio. A gente tá, sei lá, 5% por volta disso, da mínima histórica. Entendeu assim? Então, não foi o Brasil que andou. Tudo andou e a gente foi junto. E é isso. Então, é por isso que, na verdade, o ano que vem, voltando para a tua discussão inicial, pergunta inicial, se realmente a gente for para um cenário positivo, construtivo, aí sim a discussão de pô, o Brasil vai começar a autoperformar, aí são outros 500, tá? Mas E aí tem um ponto interessante disso, Leon, que aí se me corrija se eu estiver errado. Pensa no investidor estrangeiro e que olha para esses índices emergentes como uma referência, como benchmark, que a gente chama no mercado. A gente viu esse evento, por exemplo, na Argentina. Só que a Argentina nem no índice tá. Então o cara ficou de fora, tudo bem. Agora, o Brasil tá lá no índice e ele não é irrelevante. Ele tem seus 5% ali, que cresceu inclusive depois da saída da Rússia, e que se eu perco essa pernada eventual de Brasil, aí eu posso correr o risco de underperformar, que é o que a gente chama esse índice, né? absolutamente correto. Aí é aquela opinião, né? Mas assim, o gestor de fundo global, emergente, alguma coisa assim, o chefe chegou e falou: pô, cara, você não viu a Argentina, não sei o quê. Ah, tudo bem, cara, é muito pequeno, não dava para entrar, tá tudo certo. Se o cara perder o Brasil, aí ele vai ter um problema. Como é que ele vai justificar para o chefe ou para o investidor, para o cotista, que, putz, estamos aqui, a gente está vendo vários países na América Latina fazendo a migração, né, esquerda para direita, Brasil aqui, o negócio tudo pronto, tudo discutido, organizado, você não viu? Sim, tem essa, digamos assim, pressão em cima do pessoal. Mas é mais do que isso, né? Assim, não, isso força tá todo mundo já fazendo a lição de casa. E a gente vê, mesmo em 2025, desde o começo do ano, a gente vê aqueles fundos enormes, não vou dar nomes, mas assim, com equipes vindo para cá, para o Brasil, para voltar a aproximar, voltar a fazer realmente estar próximo do que está acontecendo. Então o pessoal vai nas conferências aí de outros bancos, XP, conferência em Nova York, conferência no Brasil, vai para Brasília para entender o que o governo está fazendo, qual que é a situação real, para justamente estar preparado para, se realmente o ano que vem, e aí a discussão, né, sei lá, maio, junho, começa aquela dinâmica eleitoral de que você começa a ver os dados realmente indicando alguma direção, eles estarem prontos para entrarem realmente
montando posição, investindo e tudo mais. Então, é absolutamente correto. Aí, bom, falamos aí desse último ano, desse último período. Falando desse pequeno período antes da história da eleição começar, que você comentou, aí a gente quebra a conversa É, bonitinho. Você falou que você está olhando adiante e está com uma visão um pouco mais otimista nesse período específico. Quais são as compostas? É uma continuidade desse cenário que você citou anteriormente? sim, tá. O que que eu, assim, eu vou imaginar grande, assim, os próximos 12 meses. Eu estou enxergando como 2, 6 meses, Tá tá. bom, Os perfeito. primeiros 6 meses, Vamos lá. e aí, já que eu sou de ações, né, assim, o quarto trimestre 25, primeiro trimestre 26, tá. Perfeito. É política monetária. Tá bom. É política monetária que vai mandar no mundo. O Fed já começou a cortar juros, então, em setembro foi o primeiro corte, muito provavelmente quarta-feira da semana que vem vai fazer o segundo, e em dezembro provavelmente tem um terceiro corte. Então assim, eh, o Fed está num processo de flexibilização, injetando liquidez no mundo. Então, os ativos de risco do mundo todos, a gente está vendo o que está acontecendo no ouro, vão ter esse movimento de, vem a liquidez, os barquinhos flutuam, tá. Então, emergentes é uma classe de risco, ações, o Brasil está lá dentro, então você vai ter essa dinâmica, tá. Aí no primeiro trimestre, dentro desses 6 meses, o primeiro trimestre de 26, você vai ter, na verdade, o Banco Central brasileiro provavelmente começando a cortar juros. Ou é janeiro, ou é março, não sei o quê, mas você também vai estar nesse processo. Por quê? O BC levou para 15% a Selic, é bastante juros, eh, e o juro real está em 10%, né, o ex-ante 12 meses aqui, inflação, sei lá, 5%, vamos arredondar aqui, Uhum, é juro de lote, uhum. tá. Se realmente as expectativas de inflação já começaram a convergir, o Banco Central em algum momento vai começar a ter espaço, tá, para fazer esse corte. Só um parênteses aqui, a gente está percebendo atividade econômica na ponta sofrendo, tá. Parte de consumo já está ali meio, não está ruim, mas está dando aquela sofrida, tá. Algumas incorporadoras já estão assim, sabe, o negócio tá difícil, tá. Então assim, que é o objetivo do Banco Central. Perfeito. Então, está acontecendo, então em algum momento, provavelmente ou janeiro ou março, tá, por modelo é março, mas é aquela coisa que se for janeiro também, talvez não esteja tão errado assim, o BC começa a cortar, e que é outra coisa interessante. Faz muito tempo que a gente não tem o nosso Banco Central em sintonia com o resto do mundo, tá, porque das últimas vezes, quando a gente estava cortando, o Fed estava tendo que subir taxa de juros. Aí eles começaram a subir taxa de juros, a gente eles começaram a cortar e a gente ia subir. Então, você ia descasado e o negócio ficava aqui sempre turbulento, e ficava meio estranho. Agora a gente estava fazendo ao mesmo tempo, isso é positivo. Então, por isso essa visão de os próximos, de novo, até fevereiro, março, abril, aí a discussão, a gente entra na segunda parte, o que vai fazer diferença é política monetária, tá, na minha visão, tá. Tá. Logicamente, eu estou simplificando, Sim, tem um monte de claro, risco, claro. não sei o quê, Sim, mas assim, qual que é o grande movimento perfeito, que, a gente está prestando atenção? É isso, perfeito, o que que vai acontecer no mundo com essa, flexibilização de política monetária global mais Brasil. perfeito. E aí nesse segundo 6 meses, aí já vira uma zona cinzenta por teu evento? Não, exatamente, assim, na verdade e aí, se você pensar assim de potência do evento, né, assim, a parte de política monetária começa a perder força, porque já está lá em ação, não sei o Tá quê, bom, e aí começa a subir a importância do processo eleitoral Brasil. perfeito. E que aí também é interessante porque é o seguinte, hoje os investidores e a gente, né, discutindo, fica aquela: "Putz, o que que vai acontecer? Não sei quem disse aquilo, o outro declarou aquela coisa e lá". Por enquanto é ruído, está muito longe, tá, assim, mesmo, as pesquisas de intenção de voto, pesquisa de aprovação do governo, está muito longe, tá, assim,
Tem alguma importância? Tem, mas é muito pequena, tá? Assim, não dá para chegar e falar certeza que candidato A é o vencedor. Sei lá, um mês e meio atrás, o governo estava assim, perto das mínimas de aprovação, não sei o quê, estava todo mundo em festa, porque agora vai, não sei o quê. É muito longe. A gente sabe que no período que antecede a eleição, historicamente, o governo sempre ganha em popularidade. Está acontecendo. Logicamente que a inflação ajuda, especialmente a inflação de alimentos, mas não tem nada a ver com o processo eleitoral em si. Quando a gente chegar lá em fevereiro, março, abril, é que a gente vai começar de fato a ter, digamos assim, as decisões sendo tomadas, anunciadas, fazendo diferença. Aí, realmente, espera aí, o candidato X foi declarado realmente quem vai concorrer. Bom, beleza, vamos prestar atenção, qual que é a aprovação, qual que é a rejeição, tudo bem, aí sim. Hoje é muito longe, cara. Hoje, a gente nem sabe quem são os candidatos de verdade. A gente não sabe nem se o presidente Lula vai ser candidato mesmo. Exato. Tem uma grande chance, mas o próprio presidente fica falando, serei candidato se a saúde permitir. Se a saúde permitir, é a via de escape dele, entendeu? Então, é muito longe. Perfeito, Calma. perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu destrinchar bem esse cenário, assim, até os 12 meses é um horizonte razoável. Hoje em dia É bem razoável hoje em dia, na verdade. é. É uma duration gigante É. hoje em dia. Mas eu queria falar, bom, a gente falou bastante de macro, eu queria trazer um pouco para o micro, então, que é o seguinte, nessas últimas semanas, inclusive eu estava no escritório de vocês, porque, enfim, a Ibiúna, além de área de ações, tem que tá, né, sob liderança do Lyon, você tem também macro e você tem crédito também. Eu estava com o time de crédito da Ibiúna, inclusive é muito bom, e a turma tem a expertise de olhar bonds, então eles olham o mercado offshore, o mercado lá fora. E nesse exato dia que eu estava lá, a reunião atrasou uns 20 minutos, porque o mercado começou a desabar na hora da reunião lá fora, especialmente os bonds de empresas brasileiras. Então, os títulos de dívida de empresas brasileiras negociados lá fora começaram a passar por um movimentozinho de sell-off. Ali, a turma meio que se perguntando o que estava acontecendo e tudo mais. O ponto é, algumas empresas aparentemente estão sofrendo de maneira incorreta e algumas empresas estão sofrendo porque estão com as suas estruturas de capital desajustadas. Vamos Você não vai colocar. querer que eu fale nome. Não, obviamente Ok, que não. ok, beleza. Conheço de outros carnavais, fica tranquilo, Beleza. não vou te pedir para falar de nome. O que eu queria fazer aqui é uma análise mais generalista sobre as estruturas de capital e a situação das companhias desse ponto de vista, né? Tem muita empresa no outro lado que está aproveitando essa demanda por crédito privado, eventualmente para alongar a sua dívida num que a gente chama de spread over B, então, sei lá, esse juro adicional sobre o título do tesouro comparável, está aproveitando para diminuir o custo dessa dívida, né? Eu vi algumas emissões com essa característica. Então, eu queria pegar, assim, porque eu sei que vocês olham no micro, no detalhe lá no teu time, o que vocês estão observando desses movimentos? O juro alto está apertando muitas empresas de um lado e aí é para ficar preocupado, por outro lado tem gente aproveitando desse momento. O que você está vendo em estrutura de capital nas companhias? A resposta é sim. Tá. É sim para tudo. Sim tá? para tudo. Exato. Entendeu? Na verdade, é assim. Vamos lá. O juro alto está apertando as empresas? Tá. Está apertando todo mundo. Perfeito. As empresas, as pessoas físicas. De novo, é a intenção. Dar aquela acalmada na economia. Beleza. Você mencionou outra coisa que é muito importante, né? O Brasil, por razões intrínsecas nossas, especiais nossas, passou nos últimos anos por um processo de crescimento do crédito privado relevante. Tá bom. E várias empresas aproveitaram esse processo para melhorar a estrutura de capital. Tá então, bom. várias alongaram, reduziram os spreads, absolutamente correto. Então, assim, essas empresas estão numa situação ok. O que aconteceu ao mesmo tempo é que várias outras empresas não conseguiram aproveitar esse movimento. E aí, hoje, elas estão numa situação pior do que estavam antes, porque elas estão com duration curtas, com custos altos, e, logicamente, quem não conseguiu fazer isso é porque provavelmente a parte operacional também não estava muito bem, porque senão o cara teria feito, ele teria conseguido colocar. Então, aquela coisa, realmente a diferenciação do quem está bem está melhor e quem estava ruim está pior.
Acontece. E aí como quem investe em ações, quem investe em crédito, também tem que entender. Assim, você tem que saber o que você está comprando. O que está implícito naquela empresa, naquele setor, e nome a nome. Não adianta generalizar. Não, todas as empresas, sei lá, todas as incorporadoras estão bem, ou todas as incorporadoras estão mal. Não, você tem que... Será ela está bem? Será ela está muito bem. Tem a outra lá que não está tão bem, e você tem que entender o que você está fazendo. Então, sim, o stock picking do bonde, também fazer o debt picking, funciona. E tem que ser feito, que é exatamente o que o pessoal do crédito faz. Tá? O que é interessante que também, e aí voltando para o início, né, assim, especialmente as incentivadas, né? Hoje, qualquer coisa com nome incentivado, o pessoal se joga. Pode esquecer. Isso é mais uma distorção de alocação de capital Total. que a gente tem no Brasil. Sim. Então é interessante. E até você pensando como país, né? Assim, o país quer incentivar as pessoas a investir em crédito e penalizar as pessoas os investidores que investem em equity. Né? Então, assim, você não quer criar uma empresa, você quer ficar na parte da renda fixa que não é entre aspas, não é investimento, né? É uma dívida, né? Uma dívida. Quem cria a empresa para crescer e fazer o business, esse cara é penalizado. O acionista. O acionista é penalizado. Então, assim, mas é o que temos. Sim. Tá? Então, de novo, você joga conforme a música. Mas é a decisão, de novo, voltando para 26, o que é importante a gente pensar ou não. Porque a ideia da incentivar é sempre aquela ideia que é uma ótima intenção, mas que dá, assim, você distorce, né? Não, a gente tem que baixar o custo da dívida, né? Da captação, né? Do dinheiro para a empresa pegar o dinheiro mais barato. Louvável, ótimo. Só que não é através da incentivada. Você deveria fazer o país deveria fazer, organizar as contas, não sei o quê, para a dívida como um todo, né? O custo do capital baixar, e aí automaticamente a dívida baixa também, e aí todo mundo realmente cresce. Não, você vai lá e injeta, né? Cria uma distorção, você faz isso, né? Porque o spread ele reduz, mas o juro ainda está em 15, Não, né? exato. Entendeu? A barrinha do juro é grande, né? O juro real hoje no Brasil está em 8%. É o mais alto aí ever, entendeu? Assim, não tem. Então, mas é isso. Então, sim, a resposta é sim. Perfeito, perfeito. E aí, bom, sim para tudo, então tem gente aqui que está numa seara mais complicada e a turma que está conseguindo se beneficiar desse movimento de alguma forma para tentar baratear o custo da sua dívida. Porque bem ou mal, normalmente essa parte de juros ela é pós-fixada, daí ele reduziu o custo no spread, e quando o juro cair também vai ficar mais barato all-in, para ele vai ser melhor. Tem uma outra sacada que algumas empresas fizeram, e aí o IPCA mais tá fazendo muito sucesso, né? Sim. O pessoal, IPCA mais 6, Isso. eu não sei o quê. Quanto que vai ser o IPCA esse ano? Fechando o ano? Não sei, uns 4 e alguma coisa. Vou arredondar, 5. Tá bom. Mais 6? Tá. 11. O cara vai pagar 11, não 15. É bom. Então, a empresa... E aí é uma coisa que é o seguinte, o investidor... Mas ele precisa não ter feito hedge. Exatamente, mas É muita gente não fez. Perfeito. Entendeu? E aí ele pode fazer o hedge para frente. Quando a Sim. Selic começar a baixar, Aí ele faz o hedge. ele vai lá, faz o hedge, especialmente porque o spread vai começar a abrir, o do IPCA+. Então, as empresas que conseguiram fazer isso, cara, isso é um risco e você tem que tomar cuidado. Mas empresas que fizeram IPCA+, não estão pagando Selic de 15, estão pagando 11, 12, tá? Porque ainda antes o spread era positivo, alguma coisa. Mas é menos do que essa discussão. Então... É um risco para a empresa porque ela vai ficar exposto no risco de mercado, né? E aí, se a inflação lamber, ele vai acabar sofrendo. Tudo bem. Perfeito, perfeito. Mas aí também mérito que acertou, né? É um risco que pode dar certo. Tá. Aí, somando esses dois pontos, aí antes da gente entrar aqui no mérito mais setorial e talvez o que você está mais gostando hoje de estar exposto, trazendo um pouco até para como é que tem mandatos que você tem mais e menos flexibilidade, né? Você tem o long only, você tem o long bias, né? Então o long only é aquela carteira pura de ações,
Aí até para pegar essa nuance, aqui você vai querer ter mais ou menos caixa dependendo do estado de preço? Na verdade, o nosso long only, que é o Ibiúna Equities, ele, por mandato dele, Tá né, a bom, maneira como a gente vende, ele pode ter no máximo 10% de caixa, perfeito. tá? É assim, A ideia é entregar exposição em ações. exatamente. Quem coloca dinheiro nesse fundo sabe que está em ações, tá? Perfeito. Por que que a gente tem 10% de caixa? Porque a gente vende quando alguma coisa bateu no nosso target, a gente começa a vender, a gente não é obrigado imediatamente a comprar alguma coisa. Você fica oscilando lá, oscila 93, É 95 isso. investido. Perfeito. Ele está lá. Aqui é uma carteira de ações com a inteligência da Ibiúna por trás, Exato. fazendo gestão e seleção para mim, beleza. Aí no long bias não, no long bias você pode ficar mais ou menos comprado dependendo do ciclo. Sim, A ideia é estar liquidamente exposto, ou seja, ter essa exposição, mas você vai conseguir fazer exato. esse market timing, vamos colocar assim. O negócio de market é interessante, né? Porque assim, e você percebe isso claramente no long bias. A nossa exposição aumenta ou diminui, tá? E o gross também, né? Conforme o cenário. Quando o cenário fica incerto, em outras palavras, quando a gente não sabe, quando a gente tem muita dúvida sobre o que vai acontecer, a gente tira o time de campo, a gente reduz risco. Então, a gente reduz o net long, reduz o gross, porque a gente está incerto. Que você Então, poderia netar a sua exposição aumentando o short, aí o exatamente, gross estoura. exatamente, Sim. tá? Quando o cenário começa a ficar mais claro, e aí já voltando para o ano que vem, não, tem que ser o cenário positivo para ele se dar bem. Não necessariamente. Se começar a ficar claro que é a continuidade, é a não alternância de poder, a gente, entre aspas, sabe, fecha aspas, o que vai acontecer. O que vai acontecer com os juros, o que vai acontecer com o crescimento. Tudo mais. Então, você sabe os ativos que você tem que ter na carteira. Então, você vai navegando. Então, assim, mas, por exemplo, no começo de 25, que estava lá, Liberation Day, o Trump tomando, pegando realmente, tomando posse, o cenário estava meio incerto. A gente estava com um net long de 40%, com gross relativamente baixo. Na hora que esse cenário foi evoluindo e que justamente a gente percebeu a dinâmica de realmente de dólar mais fraco no mundo, aqui no Brasil, né, a gente estava com uma dúvida, vamos lembrar, em novembro 24, teve lá o Haddad falando dos R$ 5.000, ao mesmo tempo daquele anúncio do corte de gastos, que foi uma desgraça. Aí o BC falando de Selic, mais 300 pontos já para frente. A gente estava com a expectativa de que aqui a atividade ia sofrer muito, o NPL de banco ia começar a subir para caramba, não sei o quê. E a gente foi vendo que isso não estava acontecendo. Então a gente veio paulatinamente aumentando o net long do LB. Então a gente saiu de janeiro, fevereiro, março, a gente estava por volta ali de 40% de net long. Há 2 meses atrás, 45 dias atrás, a gente estava em quase 90%. Tá? Então hoje a gente colocou um pouco, a gente reduziu um pouco isso, a gente está com 75, 78, mas justamente porque a gente começou a ver um monte de oportunidade que estava disponível. Então assim, a bolsa está subindo 20%, o LB está subindo 45% nesse ano. Perfeito. Então é a maneira que a gente consegue de aumentar ou diminuir essa exposição. E quando eu falo a gente, assim, tem 11 pessoas que trabalham comigo, Perfeito. todo mundo ativamente trabalhando, tendo ideia, a gente fica debatendo caso, tese, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, assim, é uma dinâmica lá realmente constante para ver essas coisas. A gente está sempre se questionando, né? Pô, vai continuar? Então, essa discussão do começo, pô, a liquidez vai continuar e a dinâmica do mercado vai continuar? Pô, a gente está todo dia lá falando, putz, não vai. Semana passada estava difícil acreditar. Essa semana já está mais fácil. Entendeu? Perfeito. E aí? O mercado tá muito assim, né? Tá muito frequente, você precisa estar toda hora conversando, discutindo. E aí, para amarrar, o long short você vai tentar ficar mais próximo do que a market neutral mesmo, né? O long and short ele não tem risco de mercado. É Tá? Assim, se a bolsa sobe 20, se a bolsa cai 20, Não interessa. não interessa. Tá bom. Tá? Esse ano ele é um bom ano, ele está dando 25. Perfeito. Mais 25. Uma característica interessante do seu long short especificamente, não é só porque é difícil pra caramba fazer isso, especialmente no Brasil, você faz bem demais,
mas também a questão do gross do fundo, que ele é um pouquinho mais alto do que a média de indústria, e eu acho isso bom, porque isso é um ponto que eu vou falar aqui. É interessante, assim, as pessoas não fazem uma conta para você, esse negócio da incentivada, que você falou, eu gostei, você vai ter que dançar conforme a música, né? Então, esse negócio da incentivada, querendo ou não, se tornou um competidor. Não tem o que fazer. Grande Você competidor. exato. Você pode discordar, a gente discorda que eventualmente não deveria ter essa comparação, mas é o que é, não tem o que fazer. Né? Você quer ter razão ou quer ser bem sucedido? Às vezes não dá para ser os dois. Não dá. Então é isso. Ali ele é o seu competidor. Para você conseguir gerar um retorno que seja superior desse seu competidor, que é alto, isento, cara, sem gross, sem volatilidade, é difícil conseguir bater aquilo ali. Você ficar com uma volatilidade muito baixa, é difícil. E o seu long short na linha do tempo, aí obviamente mais ou menos dependendo do momento que vocês fazem gestão ativa, mas ele sempre teve uma característica de ter um gross bom, um gross interessante para acompanhar uma diversificação de carteira que tenha outros produtos. Então ali o cara que investir não está olhando para a bolsa subindo e caindo, é um retorno relativo e acabou. CDI mais. CDI mais alguma coisa. Exatamente. Essa discussão de gross e de retorno, ela já existe antes da incentivada, tá? Tanto é, assim, a gente tinha um long short que era uma vol entre 4% e 5%, que é o long short do mercado antigo, mas antigo assim, 2013, 2015, que era o que os clientes demandavam, era o que a gente conseguia fazer, porque teve um detalhe também, né? O mercado financeiro no Brasil evoluiu bastante. Sim. Uma das coisas que mudou foi a maneira como o índice Bovespa é calculado. A maneira antiga criava distorção muito grande nos ativos que entravam no índice e o peso. E isso acabava afetando o mercado de aluguel. Então a gente, todo mundo lembra, acho que de OGX, os mais antigos, e a distorção que quase aconteceu, assim... porque o volume do papel estourava, ele ganhava exposição, ele caindo e detraindo muito do índice. Então era um negócio que você criava distorções. Perfeito. Quando teve a mudança, quando a B3 implementou essa mudança para ele ser realmente baseado em market cap, você reduziu essas distorções. Então hoje o mercado de aluguel, apesar dele continuar sendo a limitação, ele é muito melhor. Tá? Então isso melhorou e possibilitou que a gente começasse a ter há um bom tempo, já nem me lembro, há vários anos, um produto que fosse muito mais volátil, com muito mais risco. Então hoje o nosso gross oscila 150, 180 de gross, sempre com net zero, tá? E majoritariamente em single names, tá? Então a gente realmente compra ação A, vende ação B. Perfeito. E aí, de novo, esse é um bom ano, a gente realmente dá retorno. Perfeito, tá? Então... perfeito. Acho que ficou claro aqui. Aí o que eu queria pegar, nesse mandato, você já acabou antecipando, né? Então, nesse mandato que você tem mais flexibilidade, que é o long bias especificamente, você começou o ano mais leve, subiu bastante nessa exposição e agora você realizou um pouco, mas isso aí, essa realizada, é uma assimetria de riscos ou é uma questão de realmente o que você conseguiu já capturar aqui? Como é que tá essa cabeça? Na verdade, a cabeça é o seguinte, é uma redução tática, Tá bom? que a gente está esperando um pouco, assim, muito provavelmente quarta-feira da semana que vem o Fed vai cortar. Perfeito. Legal. Se cortar, a gente vai realmente olhar o que vai acontecer para frente. A gente está simplesmente, a gente reduziu logo antes do Fed anterior, Perfeito. que era aquela coisa, putz, vai que esse cara não corta. Putz, aí você ia ter uma dor de barriga razoável, Sim. tá? Então, assim, não é que ele está defensivo, não é que ele está, assim, pessimista, longe disso. Mas a gente estava com quase 90 net long, a gente foi para quase 80, 75, vamos arredondar. Então, é simplesmente isso. E a gente estava esperando, lógico, se der oportunidade, a gente vai lá e aumenta a posição. Tá? E a gente está olhando sempre o single name, né? O nome a nome lá que a gente está olhando. Óbvio. Então, isso é não consolidado. Perfeito. Então vamos entrar nesse ponto então. Eu percebi, Leon, não sei se você também,
que, engraçado, apareceram vários fundos novos, que é uma demanda do investidor institucional, inclusive, são aqueles fundos bond-like, né? Aí a galera deu vários nomes lá, Retorno Real, tarará, que são essas empresas que têm alguma previsibilidade de resultado. Essa previsibilidade de resultado normalmente corrigida pela inflação, se parece muito como uma NTNB turbinada, né? Então, título do Tesouro mais alguma coisa, e aí a turma concentrou essa carteira dentro de um fundo para bater o tal do IDIV lá, que é o ETF que replica o índice de dividendos da Bolsa. Essa história dita, o comentário que eu fazia para brincar com esses meus amigos que lançaram fundos assim era o seguinte, foi, cara, animal, realmente está com essa demanda, a turma está pedindo isso, é uma alocação estrutural, mas tem um ponto. No final, talvez você vai ficar muito parecido com a tua outra carteira também, porque isso aí é meio que o Brasil que deu certo, querendo ou não, né? Porque ali dentro você vai ter o quê? Utilities, né? Então, utilidade pública, então você vai ter empresa de energia, saneamento, tarará. Tem vários episódios legais, inclusive, com o Leon aqui falando sobre saneamento. Então, vai ficar por ali, aí alguma coisa de bancos, é sempre por ali, né? E a carteira da turma, na praça, normalmente está muito exposta a isso, no passado recente, e menos exposta no que é mais local, no que é consumo, pelo cenário, né, também. Eu queria te perguntar um pouco isso, assim, hoje lá na IBU, né, vocês estão com a concentração da carteira mais para esses setores, ou vocês já começaram uma diversificação olhando para outros nomes que eventualmente estão merecendo essa atenção? Você falou, por exemplo, bem de Cirela, que fez um comentário rápido bem de Cirela. Eu queria entender como é que fica essa cabeça para setores. Então, e aí o problema dessa pergunta que você não está fazendo é o momento que você está fazendo, né? Não, porque é o seguinte, a atividade, ela, na ponta, ela está enfraquecendo. Perfeito. Então é o seguinte, você tem que ter, pensando em setor, né? Você tem que ter um nome ou um motivo muito interessante para você ter exposição a uma companhia desses setores. Por quê? Porque está desacelerando. Q3, Q4, você vai estar com o Selic a 15, então a despesa financeira vai arder e a tua demanda, né, a tua receita vai ser desafiadora. Tá pressionado. Está pressionada. Então o teu resultado vai ser ruim. Perfeito. Então assim, cara, esse logicamente é o momento, tá? Você tem que entender, a gente está sempre olhando 12, 24, 36 Isso, meses. as várias janelas. Beleza, Isso. tá ótimo. Mas você tem que entender realmente quem que vai, porque vai custar caro, né? Você vai, é demorado, são 6 meses carregando essa posição, que é difícil, tá? Custa, né? Assim, a gente também tem um custo de capital. O cliente, o cotista quer que o negócio renda. Não adianta, são 7,5% de Selic nesse período. Isso. Então você tem que ter algum retorno. Então, assim, respondendo diretamente a tua pergunta, por exemplo, em varejo, o que a gente tem? Cara, a única varejista que a gente tem hoje é Vivara. Que é o que a gente está vendo que, por razões específicas, está performando bem. Tá? Tem a discussão do ouro, não sei o quê, o ouro não para de subir, para ela é custo, né? Ela vai ter que repor estoque, mas assim, dado a situação dela, ela está reduzindo estoque, então ela não vai comprar ouro provavelmente até o final do primeiro semestre de 26. Tá? Então é lá que ela vai voltar. Mas, Leon, deixa eu te perguntar só, desculpa te interromper, só para pegar um ponto de Vivara. Muita gente diz que, inclusive, ela foi a grande vencedora da pandemia, ou uma das grandes vencedoras da pandemia. Ela fez alguns movimentos interessantes, e um deles foi aquela verticalização da produção, Uhum. onde ela ganha a capacidade de eventualmente pegar uma colação que não emplacou tanto, mandar de volta, derreter e Que é reformular. exatamente o que ela está fazendo agora. E isso é o gerador de alfa, necessariamente para Na verdade, é uma das coisas, tá? Mas isso emplacou, isso funcionou de fato? Isso está funcionando. Na verdade é o seguinte, ela tem uma vamos lá, voltar um pouquinho. No primeiro trimestre do ano passado, teve um evento de governança na empresa que foi um momento desafiador também, a palavra, que foi o Nelson, que é o controlador, é quem montou a empresa, ele quis voltar para o dia a dia, foi um movimento turbulento, poderia ter sido feito de outra maneira, mas indo para frente é o seguinte, há 1 ano e quase meio, a empresa passou por esse processo, trocou pessoas,
realmente implementou alguma das coisas que estavam incomodando o Nelson. O Nelson entende muito do comércio de joias, então realmente foi ele que montou Perfeito. o negócio. E um dos questionamentos dele é estoque. Pô, você tem estoque pra caramba aí, tem loja aí que tem, sei lá, quantos mil itens, não precisa ter, isso é dinheiro parado. Aí tem a outra loja que não tem. Tinham parafusos que tinham que ser apertados. E a empresa, nesse processo, nesse período, vem fazendo isso, tá? Bom. E a gente está vendo, então, uma das consequências é, eles não compram ouro há um tempão, porque eles estão justamente Interessante. fazendo esse estoque deles trabalhar. Então, não só distribuindo entre lojas, mas assim, pô, tem uma coleção aqui que está parada, é aquela mercadoria fria, não mexe. Cara, derrete isso, vamos colocar aqui em alguma outra coisa que está muito melhor. Interessante. Eles lançaram, já faz algum tempo, a linha de prata, que também é um negócio que está movimentando pra caramba. Então, tem coisas que estão acontecendo que realmente mostram, e aí está acontecendo esse descolamento dela para o varejo total, tá? Para o resto do varejo. Tá? Você vai olhar roupas, tá difícil. Bebidas, tudo bem, você tem que tirar agora aqui o micro desse evento que a gente está tendo aí de falsificação, não sei o quê, Uhum. mas também tá desafiador já faz tempo. Você vê o volume de Ambev no Q2, já foi ruim. Então é um processo que está acontecendo. Então, Vivara é o que a gente enxerga que Perfeito. tá performando. Perfeito. Tá? E aí no resto da carteira, você começou em consumo ali, Isso. essa é a Essa é a que que aí é o tem. micro se sobrepondo ao macro, que Exato. você falou bem. Exato. Aí que mais? Bom, essas coisas que você perguntou de que assim que são resilientes, tá? Então assim, a gente tem essa visão de quais são as empresas que a parte operacional não vai sofrer ou vai sofrer muito pouco com essa desaceleração da economia e que ao mesmo tempo tem um balanço pouco alavancado, ou seja, também vai sofrer pouco com a taxa de juros. E aí você vê, então, por exemplo, em utilities tem Eletrobras. Na verdade, a gente está vendo que provavelmente pela curva de preços de energia elétrica no Brasil, a gente está vendo que a receita dos próximos anos, na verdade, vai crescer, não vai diminuir. E a Eletrobras foi uma das empresas que nos últimos anos conseguiu organizar a casa do lado da dívida. Emitiu dívida aqui, longa, não sei o quê, e exatamente fez direitinho o que tinha que fazer. Uhum. Então, Eletrobras, Copel, em saneamento, você tem que ver Sabesp ou Copasa, não sei o quê, mas é esse tipo de empresa que está fazendo direitinho. Você vai para shopping center, você tem Multiplan. Por quê? Porque o Multiplan, assim, você tem lá um perfil de shoppings, vão sofrer? Vão sofrer, mas cada shopping é uma carteira de varejistas, que você pega um mix médio, só que tem o posicionamento dos shoppings, e tem uma coisa interessante que é o seguinte, e que aconteceu, por exemplo, em Cirela, que você já me perguntou. Quando você entra nesse processo de desaceleração econômica, a discussão a gente fica sempre pensando na torta, né? Ah, não, o mercado vai continuar crescendo, vai encolher. Não, puxa, subiu a taxa de juros, vai começar a encolher. Até é verdade. Só que o que a gente está vendo nos últimos anos, essas empresas, na torta encolhendo, elas ganhando muito market share. O pedaço dela ficou maior. Ficou maior. Então, quando você vai olhar o operacional da empresa, tá tudo bem. Cyrela é um ótimo exemplo disso, tá? Assim, quando a gente viu o ano passado e nós tomamos essa decisão, quando a gente viu que a taxa de juros ia subir, a gente falou, cara, eu não quero ter essa empresa, então a gente saiu de Cyrela, a gente foi para baixa renda. A gente comprou Direcional e Cury, tá? E que acabou dando tudo igual. Uhum. Deu certo. Mas, a gente continuou acompanhando Cyrela. Passou 3 trimestres, a Cyrela estava brilhando, não parou de vender, não parou de lançar produto, não sei o quê. E aí a discussão, pô, mas como é que ela consegue fazer isso? Pô, ela tá com os produtos certos, tá executando bem, a qualidade é ótima, eles estão operando de uma maneira muito boa. Então, a consequência é, eles estão ganhando market share. Agora, imagina o que vai acontecer com Cyrela se realmente a gente começar com o ciclo de corte de juros. Se o mercado imobiliário voltar a aquecer. Aí
segura, né? É isso, Vivara e ela estão fazendo isso tudo no ambiente de juro alto. Exato. Perfeito, de um ambiente macro. Então, assim, esse é o raciocínio que a gente está tentando, assim, a gente sempre faz o micro, né? Claro. Entender o valuation, né? Se tá barato ou caro, e entender como o macro afeta essa dinâmica. Perfeito. Agora, uma pergunta interessante que permeia o portfólio, de alguma forma, com alguns casos que você inclusive contou aqui, eu gostei dessa conversa de Vivara que a gente teve, traz um tema interessante para a mesa, que é algo que a gente viu acontecendo com alguma frequência recentemente. Essa volta dos fundadores. Isso é interessante. Tem mais de um nome brasileiro, por exemplo, que passou por isso. Obviamente eu não vou ficar novamente te pedindo para falar caso a caso, mas eu acho assim, no final, para um investidor de ações como você, que olha para vários horizontes, está olhando para as empresas, como você falou bem, tem um custo de capital implícito aqui, que é a expectativa do seu cliente, né? O custo de oportunidade dele de estar investindo com você ao invés de estar numa LFT, num Selicão da vida, né? E tem também essa questão mais longa das companhias. E a parte de pessoas e empresa, muitas vezes é o que explica o micro, né? Então você falou aqui um pouco do micro da Vivara, percebe que a hora que você for contar a história, você voltou atrás para falar a história de uma pessoa, Sim. né? Então passa muito por pessoas. Como é que você enxerga essa história da volta dos fundadores para as empresas? Ele te dá um indicador, eventualmente, de, putz, foi um erro ter saído, e aí aqui, ou não? Como é que você lê isso? Eu sei que é muito caso a caso, É, mas se a gente fosse generalizar, até para evitar que você fique falando nome a nome. não, não, assim, minha leitura inicial, assim, generalizando, o, o, o fundador, né, realmente quem tocou, criou a empresa, ele volta porque ele está incomodado, normalmente porque ele está incomodado. Ele é um dos principais acionistas. Provavelmente a Sim, participação dele é relevante, sim, e ele volta e fala: pô, tem muita coisa estranha aqui que eu não concordo. perfeito, Algumas vezes ele tenta, de fato, ajustar isso pelo conselho. perfeito, Algumas vezes ele quer ser mais direto ao ponto. perfeito. Tem maneiras e maneiras de fazer isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como isso é feito, né? Porque é a questão governança. É muito importante, tá? Assim, a gente tem que analisar extremamente bem isso, tá? É interessante que no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é bem importante, esse alinhamento de interesses, né? O controlador, de fato, ele tem uma visão de médio e longo prazo, tá? Que várias vezes, eu diria até, o executivo ali, o dia a dia, Sinceramente, não tem, ele tem uma visão de, eu diria, de curto, médio prazo, tá? E perfeito. o controlador é o médio e longo prazo. Então você tem que equilibrar essas duas coisas, tá? Então assim, e o Brasil, como está passando por esse processo desafiador, voltando para o início, nesses últimos 12, 24 meses, vários, ou alguns controladores, ele volta a falar: pô, peraí, eu consigo ajudar, eu consigo fazer isso melhor. Então, eu, assim, não acho ruim, mas tem que tomar cuidado. Como faz isso, né? Então, Porque isso pode ter um impacto eventualmente, né? O tiro sair pela culatra, digamos exato, assim. exato. Tá, perfeito. E aí trazendo um pouco mais para o que você vê ainda para amarrar esse ambiente, micro, tem uma outra questão que eu queria testar com você a ideia, que é aquela história do vai faltar papel. Você ficou você achou que você ia sair daqui É, é, não vai não. vai faltar papel. Vai faltar É, papel. O que que você acha, desse tema, né, e tentando elucidar aqui para nossa audiência que eventualmente não acompanhou, você teve um movimento de IPOs no Brasil, uma janela bem curtinha de IPOs, vários nomes vieram para mercado, muita gente questiona alguns nomes que não deveriam ter feito, aí por diante começa aquela discussão qualitativa. Além disso, tivemos também os follow-ons, né? Beleza, é isso, aumento de capital. De lá para cá, o mercado fechou, né? O mercado é cíclico, acompanha os ciclos que você comentou bem, e aí as empresas entraram na ponta contrária. Então, o investidor estratégico, que a gente chama que é a própria companhia, começou um movimento de fechamento de capital. O total, anuncia uma OP, fecha e tira a empresa da bolsa, ou parcial ali recomprando aí esses pacotes de buyback, ou eventualmente distribuindo dividendo. E aí tem vários instrumentos financeiros aqui para você fazer isso, né?
E aí, basicamente, o número de free float, né, ou seja, aqueles papéis que estão sendo negociados em bolsa, foi diminuindo, reduzindo ali. Uma das teses que é colocar no mercado é, eventualmente, essa demanda por bolsa pode voltar, esse dinheiro pode retornar, e aí você não vai ter o mesmo espaço de free float que você tinha antes para recepcionar esses investidores. Como é que você enxerga É. esse ponto, dado a experiência de ciclos que você teve? Vamos lá, só para deixar claro, essa é a tese do Christian Kellett. Não, eu não discordo, exato. Não, eu já conversei bastante com ele sobre isso. Como você disse, são ciclos, a demanda por bolsa vai voltar. Tá bom, Tá dado. perfeito. A gente vai discutir se é 26, 27, 28, não sei, mas vai voltar. O que vai acontecer, e aí é um pouco da gente tem que tomar cuidado, é provável que quando isso acontecer, você vai ter um movimento assim, exagero. Porque, e aí é uma coisa de posicionamento, né? Assim, você olha fundo de pensão, segurador, os institucionais no geral, pessoa física, e até mesmo investidor estrangeiro, está todo mundo subalocado no risco Bolsa de Valores, especialmente Bolsa de Valores Brasil. Na hora que esse movimento começar a acontecer, vai ser a famosa correria, tá? Então, assim, não é especificamente a falta do papel, e especialmente pelo seguinte, as ofertas, os fechamentos de capitais que foram feitos são das empresas menores, não é quem vai fazer diferença, tá? Assim, e uma das coisas que a gente está vendo, assim, a próxima etapa que vai acontecer são as grandes empresas que vão andar. Então, assim, são as Localizas da vida, Itaú, são as empresas conhecidas que têm liquidez, que você consegue entrar, que vão se apropriar dessa melhora econômica rapidamente. Então, essas que vão andar primeiro. As menores, elas vão andar numa segunda etapa de bolsa. Então, assim, você tem que estar olhando 9, 12 meses para frente, tá? Que aí realmente, aí quando a economia começar a melhorar, de fato o juro cair mesmo, aí esse pessoal começa a andar e começa a melhorar o resultado. Então, assim, o racional eu discordo um pouco do Kellett, Tá. mas o resultado final é o mesmo, tá? Assim, você pode ter um movimento de exagero? Pode. E isso é difícil de mensurar, tá? Se todo mundo começar a se movimentar, a alocar, porque é aquela coisa, né? Se todo mundo mover 3, 5% da carteira para ações, vai faltar papel, cara. Perfeito. Porque ninguém tem, né? Perfeito. E aí, para fechar um tópico interessante, tem essa história das companhias listarem lá fora, Uhum. né? Normalmente, quando a turma lista, coloca lá as justificativas, boa parte dela correlacionada com ganho de governança, comparação com práticas lá de fora e tudo mais. Ponto é que tem um efeito aqui também que acontece, que é a mudança de peer group. Então, quando você tem a listagem no Brasil, você é comparado com seus pares que estão listados aqui no Brasil. Quando você é listado fora, você é comparado com seus pares que estão listados lá fora. Isso pode ser bom, pode ser ruim, em termos de preço, inclusive. Porque se os seus pares ali forem negociados a patamares de valuation mais altos, provavelmente você também será. Então, é por ali. Como é que. Só que eu acho interessante pensar assim, um investidor de ação profissional que nem você, que está lá olhando esse movimento. Como é que você enxerga isso? Assim? Porque eu acho que tem um quê de análise fundamentalista ou qualitativa, talvez, porque tem um sinal ali. Como é que você enxerga esse tipo de movimento? Porque ele tem se tornado cada vez mais frequente. Acho que é interessante compartilhar isso com o investidor que está de casa. Assim, você tem que pensar isso também de duas maneiras. Uma coisa é qual o impacto disso na B3 empresa, Interessante. na B3, na bolsa Na bolsa, que B3, também é listada. que também é listada. Perfeito. Então, como que Interessante. isso funciona? E outra coisa é a dinâmica no mercado de ações, para esse ponto que você colocou, qual que é o impacto na empresa, né? Esse movimento começou lá atrás,
justamente com essa visão, né? Especialmente as empresas que queriam se vender como tecnologia, Uhum. aquele listava, essa empresa ficava esquecida. Às vezes não tinha nem par, né? Exato. E lá fora, e vinha o pessoal lá da Califórnia, Silicon Valley, não sei o quê, e já querendo pagar múltiplos absurdos e tudo mais. O problema é que você sempre tem que ver o detalhe, né? Então, a empresa que está se listando lá fora, ela de fato tem que ter uma tese de investimento, uma história para contar que realmente atrai o investidor, e que eles consigam executar. Porque senão o investidor, justamente, como ele tem N comparáveis, ele larga. Ele não dá certo a listagem, né? E aí é o contrário, né? A empresa lá fora, ela é esquecida. Ninguém quer saber. Aí a gente que está aqui no Brasil não olha porque é listada lá, e quem está lá não quer olhar porque não entende o que está acontecendo no Brasil e é uma empresa pequena, não sei o quê, e aí ela vai para o limbo, tá? Então, tem esses dois lados da equação que tem que entender. De novo, quando começar agora o próximo ciclo, que eu também não sei quando vai ser, Uhum. de ofertas, não sei o quê, Uhum. essa discussão como que vai funcionar. Se o pessoal vai querer listar aqui, vai preferir listar lá fora, a ver. Acho que vai depender das empresas, qual é a empresa, qual é o setor, qual o tamanho, qual é a demanda. Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso, tá? Mas, porque inclusive você vê que tem algumas empresas que listaram lá fora que deu bem errado, né? O Uhum. negócio não funcionou. Perfeito. Essa dinâmica, não, automaticamente eu vou para um valuation muito mais alto, um múltiplo, esquece. Não foi, tá? E aí a empresa fica tentando, já é difícil aqui no Brasil, né, uma empresa de baixa liquidez tentar fazer o marketing para ela atrair atenção. Nos Estados Unidos é mais difícil ainda, tá? A competição é enorme. Enorme. Então, eu não sei te responder, tá, como que vai funcionar isso. O que na verdade aconteceu é que a maioria dos fundos brasileiros, por causa desse movimento, nós fomos forçados a fazer o mesmo movimento. Então hoje a gente tem veículo para operar lá fora. Então, para a gente, do ponto de vista de eu quero investir na empresa, tanto faz. Assim, a XP lá fora, a XP aqui dentro, para a gente é indiferente. A gente está investindo em empresas brasileiras aqui, listada na B3, listada em Nova York, tantufas, é a mesma coisa. A gente tem toda a operação montada, sistema, controle, é completamente transparente. O investidor menor ou um fundo menor que não tem esse veículo lá fora, aí é mais complexo. Perfeito. Mas para a gente, tanto Perfeito. faz. Perfeito. Acho que os pontos ficaram muito claros. A gente passou aqui por uma dinâmica bem completa também. Pô, Leon, queria te agradecer pela presença aqui no Stock Pickers e também parabenizar pelo trabalho, porque realmente a performance dos fundos, tanto nas janelas longas quanto nesse ano, tá realmente bem impressionante o retorno que vocês têm atingido. E aqui no FOF da própria XP, pô, o Belode, um abraço pro Belode. O Belode é um dos caras mais criteriosos que eu já conheci na vida para fundo, ele é cotista lá. Então, então acho que você ganhou o selo de aprovação Belode lá, então parabéns, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com o pessoal, com você, representando a Ibionações e toda a Ibiuno. É isso. Boa, muito bem. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.